É um prazer poder receber vocês aqui. Estou muito feliz em saber, né, a importância, a preocupação que vocês estão tendo em cuidar dos seus emocionais, né? De entender a importância que cuidado emocional faz parte de cuidar da nossa vida, né? E a ideia aqui é sempre trazer insights para que a gente possa, cada vez mais mudar algumas situações que talvez a gente achava que estava certa na nossa vida, e a gente vai se adaptando, vai trabalhando isso e vai trazendo com que seja mais assertivo para a nossa vida, né? Eu tiro isso pela minha própria experiência do que eu já passei. E o tema que eu escolhi para falar com vocês hoje foi falar sobre o quê? Sobre planejamento, metas, né? Por quê? Porque é o período que só se fala nisso, só se fala em metas, em planejamento, só se fala em alvos, né? Quais os seus alvos, o que você pretende, aí vem a lista de coisas, né? A maioria faz a sua lista anual, né? Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas se você observar, como eu também observei, né, em vários anos que se passaram, várias listas que eu fiz, tanto no início do ano, como na virada, no período entre dezembro e janeiro, eu observei uma coisa, que tinha coisas, tinha situações que não mudavam. Sempre eram as mesmas coisas. Como assim? Por exemplo, mudança relacionada questões espirituais, mudanças relacionadas a questões físicas mesmo, né, de peso, de várias coisas. Então, eu observei que não era só eu, né? Eu vi que muitas pessoas também que na hora de fazer as suas metas do ano, as suas metas de querer ultrapassar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, o ano acabava, a pessoa até esquecia do que tinha prometido para si mesmo lá no início e acabava aquilo não acontecendo, né? Então, essa aula que eu quero trazer para vocês são insights para que vocês possam observar. Quem já fez a sua lista, quem já fez a sua lista de metas, de objetivos para esse ciclo, né, para esse próximo ano, para fazer uma revisão. Revisão na sua própria lista, naquilo que você já determinou para você fazer uma revisão. Por quê? O que eu quero trazer aqui para vocês não é trazer coisas novas, é observar o que não está acontecendo vindo ano após ano. Então, o que está acontecendo? Por que tem coisas que acontecem, que vocês planejam, eu planejo, você planeja, e chega no final do ano aquilo não acontece, ou acontece pela metade, ou não é como você desejou ser, né? Então, o que pode estar acontecendo conosco? Primeiro, uma das coisas que muitas das vezes a gente não para observar é que para que a gente tenha uma meta, é importante ter objetivos claros. Por exemplo, eu posso dizer assim: eu quero ter uma meta de emagrecer. Pronto, tudo bem. O que meu cérebro vai entender? Ele vai entender que eu quero emagrecer, eu posso emagrecer 100 gramas, eu emagreci, né? Então, qual é a meta clara? Não, eu quero emagrecer, eu quero eliminar X tanto de peso. Como eu posso fazer isso durante o ano? Por que durante o ano aquilo se perde e acaba nem acontecendo nada? Ou eu quero fazer exercícios tantos dias na academia, ou fazer tal atividade física. Por que aquilo vai se perdendo? Então, é isso que eu quero trazer para vocês olharem tanto para aquelas metas e objetivos que vocês já traçaram, como para aqueles que vocês ainda vão traçar. É olhar o que está passando ano após ano e não está acontecendo. Então, eu sugiro a vocês que, quem puder, ter um caderno, ter uma folha e uma caneta. Né? Por quê? Porque eu vou fazer alguns exercícios aqui com vocês. Aí seria bom que vocês usassem, né, para escrita. Aí, se vocês puderem dar uma paradinha, ir lá procurar um caderno, e uma caneta, ou uma folha de ofício, né? Para quê? Para que a gente possa materializar aquilo que a gente que a gente vai considerar aqui, tá ok? Então, eu vou começar aqui compartilhando os slides que eu preparei aqui para o nosso momento hoje. Compartilhar aqui.
começar a abrir. Aí, quando estiver aparecendo, alguém dá um joinha aí para me entender que está aparecendo ou não. Já começou a aparecer a tela? Quando vocês começarem a ver a tela e quiserem, aí falem Tá para mim. aparecendo. Ah, tá aparecendo? Aí que bom. Deixa eu puxar aqui um negocinho para cima para melhorar minha visão. Então, o tema: qual o erro que sabotou seus planos em 2024, 2025, 2023 e etc e tal, né? O que erro é esse? E como evitar esse erro, né? E agora esse ano, como já entender, ter a consciência para evitar. O primeiro assunto que eu quero mostrar para vocês é esse. Qual é o porquê da sua meta? Porque você tem aquela meta, tem aquele objetivo, mas tem que ter um porquê por trás. Tem que ter um objetivo para aquilo. Por exemplo, vamos supor que o objetivo seja eliminação de quilo. Quantos eu quero eliminar e por quê? O que, que está acontecendo comigo? O que, que eu quero evitar? Algum problema de saúde? Qual é o porquê por trás disso? Então, eu quero que vocês parem para. Pode até escrever se vocês quiserem. É, Anotem uma meta. Escolha uma meta em que você até hoje ou não completou ou completou pela metade. E vamos tirar essa meta, esse objetivo, como base para que vocês possam raciocinar em cima desse objetivo, para não ficar uma coisa aleatória, entendeu? Para ficar uma coisa mais direta. Então, pensando nessa meta, nesse objetivo que você talvez já tenha isso em mente, por que o porquê dele. O porquê que você quer isso? Se você já quiser ir escrevendo, é até bom, né? Por que que você já quer é, alcançar essa meta ou esse objetivo? E qual é o objetivo disso? Por quê? Em qual área da sua vida isso está colocado? Em quais áreas estão envolvidas? Também uma outra pergunta: o que que mudará na sua vida se você alcançar essa meta? Porque pensa, será que não é por isso que você não está conseguindo alcançar? Que o que mudará, que se você alcançar essa meta, você vai mudar a sua vida em algum aspecto? Porque o nosso cérebro, ele vai em busca do que é confortável, do que já é comum para ele. Mudança para a mente, para o subconsciente, para o nosso cérebro, ele é desafiador. Então, é melhor ficar, né, num ambiente, numa situação, tal, muitas vezes até não positiva, do que ir para algo que vai trazer dúvida. Então, por isso que às vezes aquilo é travado. Então, se você alcançar essa meta que você pensou ou escreveu, o que, que vai mudar na sua vida? Medita sobre isso. Agora, uma pergunta muito importante. Quem eu preciso me tornar para sustentar essa vida depois da conquista? Eu vou trazer o meu exemplo, né? O meu próprio exemplo. E dentro do meu trabalho que eu tinha antes, trabalho de empregada doméstica, de diária, então, para que eu pudesse alcançar a meta de ser uma terapeuta, eu teria que realmente mudar muita coisa na minha vida e sustentar isso. Não é só fazer uma mudança, porque as mudanças elas podem retroceder. Então, eu tive que ter muita determinação e entender que eu teria que fazer grandes mudanças e sustentar essa mudança. Então, o que você quer que você escolha como meta, como objetivo? O que, que vai mudar na sua vida e o que você vai ter que sustentar? Quem você precisa se tornar? O que é isso, Patrícia? Precisa se tornar? Como assim? Mais lá na frente, no exercício, eu vou explicar melhor para vocês. Outra coisa é que as metas, sem um sentido claro, elas não resistem à rotina. Porque a rotina, ela já está acostumada naquilo que você não está tão satisfeito assim, que você quer mudar.
certo? Então, essas mudanças, elas não vão surgir do nada, você vai precisar fazer mais esforço. Mas para você fazer um esforço, você precisa ter o quê? Um sentido claro para essas metas. Por isso que eu perguntei lá no outro slide, por que que você quer isso, alcançar isso? Qual é o seu porquê? O que está envolvido esse porquê? Aí, se ele não for um porquê forte, decidido, com objetivos claros, com o inegociável ali envolvido, é fácil você voltar para a rotina anterior, porque mudanças de rotina exigem mais esforço, mudanças de comportamentos, mudanças de atitudes e mudanças até mesmo da nossa personalidade. Talvez você precise mudar sua personalidade, mudar sua forma de lidar com as situações para alcançar essa meta que você deseja. Então, ter isso em mente, isso é muito importante. E o que pode acontecer nesse meio do caminho? Pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais, como as crenças limitantes, vamos dizer assim. Por exemplo, vocês. Vou dar um exemplo, né? O meu exemplo. Eu decidi, através do que eu aprendi, do que aconteceu comigo, das mudanças que houve no meu corpo e muita coisa aconteceu, eu decidi me tornar uma terapeuta. Que pensamentos veio durante esse caminho? Será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Né? E, e o que vai acontecer? Será que as pessoas vão acreditar em mim? E agora, né? Que pensamento? Será que eu vou ter inteligência suficiente para explicar isso para as pessoas? Esses pensamentos vieram na minha mente. São pensamentos disfuncionais. E eles vêm no meio do caminho. Então, no momento em que você quer aplicar essa meta na sua vida, nesse momento, o que acontece? Vai vir esses pensamentos. Por quê? Porque talvez você tenha ouvido isso lá atrás, quando você era mais jovem, quando era criança, de um adulto, de uma pessoa de peso para você. Talvez falou que você não sabia fazer aquilo direito, que você era burra, ou coisas, palavras assim, depreciativas. E isso fica no inconsciente. Então, talvez nesse período em que você quer fazer essa mudança para alcançar essa meta, venha isso. Então, nessa meta que você escolheu, que pensamentos vêm? É bom você parar para observar, né? Por exemplo, ó, talvez você possa pensar, mas ninguém vai ver o que eu estou fazendo mesmo. Ou então, depois eu faço, né? Ou então você pode pensar assim: mas será que vale a pena mesmo? É melhor estar como está. Por exemplo, se for algo relacionado à saúde. Fulano faz isso a vida toda e está vivo aí, eu também posso fazer, também não precisa fazer tanta mudança. Ou vem aqueles pensamentos: que exagero! Será que precisa mesmo mudar a alimentação? Esse negócio de exercício físico, será que é importante mesmo? Eu vou ficar musculosa. Vem esses pensamentos. São o quê? Pensamentos disfuncionais. Por quê? Porque o cérebro ele não quer mudança, ele quer ficar naquele quentinho ali, naquela rotina em que já estava, mesmo não sendo funcional. Então, perceber o que vem à sua mente quando essas coisas, quando essa meta que você escolheu, você pensa nela e começa a fazer ações para mudar, para mudança. Porque o que eu quero trazer aqui é o que você fez esse ano, fez em 2024, 2023, e que até agora você não conseguiu ou não conseguiu como você queria. Então, que pensamento veio nesse meio do caminho? E uma coisa, gente, a minha mentora, a Miriam Simo, ela falava, nas mentorias dela, ela trazia muito isso. Quem é da aluna dela sabe. Ela falava: negociou, perdeu. O que é isso, Patrícia? Negociou, perdeu. É o raciocínio. Depois eu faço. Agora não dá. Amanhã eu resolvo isso. Ou então, mas outro dia eu faço aquilo. Você começa a negociar. Não, eu não fiz esse horário, eu faço depois. Isso aconteceu muito, mas muito comigo com respeito ao exercício físico. Toda vez que eu negociava com a minha mente lá, o raciocínio vinha negociar, eu perdia, eu não conseguia fazer.
Quando eu determinava tal hora eu ia para academia e eu não ia e deixava para depois, sempre acontecia alguma coisa, eu perdia. Então, preste atenção dessa negociação que vem da sua mente, nesse raciocínio que vem. Começou a vir raciocínios de negociação, cuidado, você pode perder, você pode não conseguir, porque o que acontece quando você quer mudar uma rotina, mudar uma ação? Você precisa mudar uma rotina, você precisa criar uma nova rotina. E essa nova rotina, para isso que você escreveu aí, para isso que você quer, ela precisa de bastante resiliência, de bastante constância, né? Opa, Então, quando você não, não é. observa que está começando o seu cérebro a negociar, cuidado, você vai começar a perder. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui para você, que já é comprovado isso, tá? Se você está seguindo uma rotina, tá com. Vamos supor que eu tenho a rotina de fazer, já tenho a rotina de todo dia de manhã fazer exercício físico. Aí eu falho um dia, falho dois, falho três. Já reparou que o quarto dia é muito mais difícil você retomar a rotina? Ainda mais quando você está começando agora? Pode ser de exercício, pode ser do que for. Você já está no início, já começa a falhar. Não conseguiu fazer naquele dia? Naturalmente, você continua a rotina no dia seguinte, né? Seja de uma leitura da Bíblia, seja de algo o que você determinou, que é determinada, por exemplo, é dia sim, dia não, é todo dia. Falhou um dia, imediatamente volte à rotina. Por quê? Negociou, você vai perder, né? Então a tendência é essa, porque o cérebro ele quer continuar no sistema antigo, porque já está acostumado. Agora, o que acontece é o que está dentro de você, em como você se vê. O que é isso, Patrícia? Quando você observa que algo que você aparentemente quer muito ou deseja que aquilo aconteça e aquilo não acontece, mesmo você acaba deixando aquilo para lá, tem a ver com o seu olhar para você. O que você se vê? Como você se olha? Será que, por exemplo, quando é algo relacionado a você ou somente a você, como você reage? Você deixa para lá ou você vai até o final? Porque são microtarefas, principalmente quando ela é relacionada à nossa saúde física, né? São microtarefas. Por exemplo, a microtarefa é beber água todo dia. Todo dia, beber uma quantidade específica todo dia. São microtarefas. E ela está envolvida o quê? A sua saúde, envolvida o seu bem-estar. Porque você estando bem, você consegue cumprir com outras atividades. É por isso que também, quando a gente não tem esse autocuidado físico, emocional, espiritual, quando você não tem esse autocuidado, se torna mais desafiador você alcançar metas maiores, porque você precisa se tornar a pessoa que você deseja ser para conquistar aquela meta, para que aquela meta deixe de ser meta e seja uma tarefa. Entende? Quando uma meta vira uma tarefa, ótimo, porque aquilo já virou rotina. Porque aquilo que é uma meta é porque você ainda não alcançou. Concorda comigo? Então, é algo que está dentro de você, no raciocínio, nessa negociação aí, é que faz com que a maneira como você se vê, que faz com que traz esses raciocínios e você acabe parando essa meta, parando esse objetivo no meio do caminho. E o ano vai passando e aquilo vai acontecendo e acaba aquilo não se concretizando como você gostaria. Então, não é falta de disciplina. Sabe por que não é falta de disciplina? A maioria aqui de vocês tem filhos, Para apagar a luz. concorda? Por quê? Eu acho que é a Paula. Você está com o áudio ligado. Você poderia desligar, por favor? É que séria? É a Paula? É alguém, quem tiver com áudio ligado, que puder desligar, por favor. Obrigada. É a Paula, eu conheci pela voz, Paula. Então,
às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sou disciplinada, eu não sou. Não é. Sabe por quê? Porque vocês estão até aqui. Vocês conquistaram, né, o trabalho de vocês, vocês conquistaram, criam seus filhos, muitas têm seus maridos, têm suas responsabilidades. Então, vocês tiveram disciplina em algum momento da vida de vocês. Estudaram na escola, tiveram disciplina para passar de ano. Então, não é falta de autoestima, não é falta de disciplina, é falta de estrutura emocional para sustentar esse processo que você deseja na meta. Entende? Às vezes, o que que acontece? Ah, eu sou muito procrastinadora, eu não sou disciplinada. Talvez você seja até disciplinada demais com os outros. Disciplinada demais com seus filhos, com seu marido, com outras pessoas que dependam de você de alguma forma ou que você acha que dependam. Vamos supor, se você está cuidando de uma pessoa idosa, talvez você vai ali se preocupe em dar uma medicação no horário, cuidar daquela pessoa ali, né? Ou se você está ali no trabalho, né, no seu trabalho secular ali, que você precisa, ligar a sua parte espiritual. Então, é a questão emocional que sustenta esse processo da mudança. Porque você já viu que o que você quer, a meta que você escolheu, é algo que vai fazer bem para você, que vai ser bom para você, não é mesmo? Senão você não tinha escolhido. Tem um motivo pelo qual você escolheu. Então, eu quero propor para vocês aqui um exercício. Falei para vocês trazerem, né? Quem chegou agora, poder pegar um papel, uma caneta ou um caderno. Por quê? Porque eu vou fazer aqui algumas perguntas. Na realidade, eu tenho dois exercícios para vocês. Eu vou fazer aqui algumas perguntas para que vocês possam. Qual é a meta que vocês escolheram aí, que já determinou desde lá do início, para que vocês possam já ir mentalizando essa meta. Então, vocês já estão com a meta aí que você já escolheu, né? Que você está vendo que está passando o tempo e você acaba não cumprindo com aquilo que você pensou. Então, que você escolheu, identifique o ponto de quebra. O que é o ponto de quebra, Patrícia? O período em que você estava indo bem e depois, puf, desanimou e parou. Identifique em que momento foi esse que você começou, por exemplo, vou dar um exemplo, eu comecei a fazer caminhada, estava indo muito bem, depois fui desanimando, que momento foi esse? Aconteceu algo que fez com que você parasse? Foi pensamentos que veio na sua mente e que trouxe esse momento em que você pensou assim, ah, depois eu faço, amanhã eu faço, ou depois eu vejo isso. O que foi com essa meta que você escolheu, que vai passando ano após ano e não acontece? Porque na hora que quando a gente, principalmente no mês de janeiro, né, é o mês que mais as pessoas vão à academia, mais fazem coisas, né, compram cursos, mais coisas elas fazem ali, né? Mais empenho faz. Mas depois já vai diminuindo. Chega em março, abril, se você perguntar para a pessoa, ah, como é que você está indo? Não sei o quê, estou fazendo de vez em quando e tal. É identificar que momento de quebra foi esse. Foi um momento de alguma coisa aconteceu na família que você deu mais atenção? Foi um momento em que você se decepcionou com alguém que estava envolvido nessa meta? Tem isso também, né? Porque muitas vezes o que você deseja tem outras pessoas envolvidas ali. Tem outros ali que estão ali esperando você, né? Envolvido no que você precisa. Ou se decepcionou com alguém que estava envolvido em você conquistar essa meta, né? Então, qual pensamento veio na sua mente? O que veio? Porque eu posso falar de mim, mas e você? O que veio quando você começou indo bem, depois desanimou? Porque identificar esse pensamento, ele é muito importante.
Quando você identifica o pensamento, você já vai entender que quando você tem esse pensamento, ele é sabotador. Ele é um pensamento que vai te sabotar para você alcançar. Foi com respeito à sua capacidade intelectual? Foi com respeito a alguma patologia de problema, alguma coisa ligada à saúde? O que pensamento veio? Anota. Anota o pensamento que veio para que você possa identificar ele. Tem uma pessoa aqui que entrou, que é do Redmi Note 14, tá? Não está nomeado, né? Não está nomeado aqui, mas ela falou assim, ó, no meu caso, é pensar mais nos outros, viu? Ela já deu aqui o que acontece com ela. E com você? O que veio na sua mente quando você percebeu? O que lembra? O que você lembra? Então, anotou aí o que vem na sua mente? Pode ser assim, tipo, não adianta. Eu já, por exemplo, uma pessoa que está com problema de saúde, eu já tô fora do peso mesmo. O que é? Qual o problema de comer tal coisa ou de fazer? Vem aqueles pensamentos, né? É a Paula. Oi, Paula, tá bom. Agora que eu vi aqui é você, né? Então, é olhar. O pensamento, esse é o pensamento que você identificando ele, você já vai entender que ele vai atuar em outras áreas, em outras coisas da sua vida, né? Agora que você já parou para observar, ver que está ligado a quê? A falha. Essa falha está ligada a você olhar por você mesmo. Porque quando a Paula botou ali, né, que ela disse que pensava nos outros, né? Isso dá a entender o quê? Que os outros vêm primeiro do que ela. Aí o dela vai ficando sempre para trás. Então, esse pensamento de pensar mais no outro, para a Paula, ele não é funcional. Mas Patrícia, ela tem filho, sim, ela tem filho, mas como essa filha dela, os filhos dela vão querer a mãe lá no futuro, né? Dependendo do que ela tá sabotando com essa mentalidade, porque é uma artimanha, uma ação do subconsciente. Então, quando você olha para isso, você vê que a estrutura emocional sua ali para alcançar essa meta, ou ela não está muito clara para você, que também tem isso, precisa estar clara, ou ela não está forte o suficiente para poder ela dar continuidade até o fim desse ciclo, né? O ciclo dessa meta se cumprir. E ela deixar de ser meta para ser tarefa. Por exemplo, né? Quando a pessoa já tem aquele. Eu conheço uma pessoa, uma senhora, que ela há mais de 30 anos ela faz caminhada. Eu posso dizer que o objetivo dela esse ano é fazer caminhada? Não. Já é uma tarefa dela acordar todo dia e fazer caminhada. É uma tarefa dela. Não posso falar que é uma meta. Ela pode dizer assim, ela pode até falar que uma meta dela seja correr, porque é algo que ela ainda não alcançou. Então, o que traz aqui? Traz aqui o que eu quero trazer aqui para vocês é que isso mostra o que a gente precisa nos tornar para alcançar a meta, a qualidade que a gente precisa nos tornar. Então, o que eu trouxe aqui nesse exercício aqui para vocês é olhar o quê? Olhar o que vocês veem do gatilho, qual é o pensamento sabotador. Agora que vocês já sabem qual é o pensamento sabotador, eu quero trazer uma outra sugestão de um outro exercício. Por exemplo, agora esse é o segundo exercício que eu quero trazer para vocês. Eu ia trazer uma, resolvi trazer dois. É o exercício de você olhar para essa meta que você escolheu e dizer assim, pensar quem eu conheço, quem você conhece que já alcançou isso que você quer. Quem você conhece que já alcançou? Pensa numa pessoa que você
Vou dar o exemplo dessa senhora, ela que faz caminhada há 30 anos. Então, para ela querer correr, fazer corrida, ela precisa ter alguém para se espelhar. Então, ela vai olhar uma pessoa semelhante a ela, que na idade dela, que faz corrida, né? Então, ela vai olhar quem? A fulana de tal. A dona Maria vai olhar a dona Lúcia, um exemplo, né? Então, ela vai lá. A dona Lúcia já corre há 1 ano, 2 anos, então já virou uma tarefa. Então, o que a dona Maria precisa se tornar para chegar como a dona Lúcia? É esse o ponto que eu quero trazer para você. Quem você conhece que já alcançou essa meta que você quer hoje? Ou uma pessoa, ou mais de uma pessoa. Pensa aí. Talvez você até já tenha alguém como modelo. Provavelmente, assim, o ideal é seja uma pessoa que tenha, assim, vamos dizer, quase que as mesmas condições que as suas, né? Porque senão fica inviável. Por exemplo, eu vou falar com a Dona Maria quer correr, mas aí ela tem a meta de uma jovem de 20 anos que está correndo, né? Então, poxa, ela vai se ver com uma pessoa bem mais nova que ela, que não tem os problemas de saúde que ela, que são diferentes. Não, vai ver uma outra senhora que também tem a faixa etária dela e que está fazendo corrida há 1 ano. Então, olhe para essa pessoa agora e pense nessa pessoa. Que habilidades e qualidades essa pessoa tem? Pensa, que habilidade, qualidades essa pessoa que você pensou agora tem? Ah, Patrícia, essa pessoa ela tem a habilidade ela tem a qualidade de ser uma pessoa determinada. Ou ela tem a habilidade de transformar uma coisa mais complexa numa coisa mais simples. E você vai olhando, vai observando. Só você pode responder isso, porque é você que escolheu a pessoa, que, que já aplica essa meta que você escolheu para você. E qual é a tarefa para você? Para você olhar agora? É ver, provável, vamos supor que você tenha contato com essa pessoa, que você já conheça, de preferência que você já conheça, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma pessoa, por exemplo, da mídia, que tem uma estrutura de vida totalmente diferente da nossa. Então, o ideal é a gente escolher uma pessoa que a gente já tenha ou uma afinidade, ou tenha um conhecimento, ou que tenha já conheça ela de alguma forma. Então, escolha essa pessoa e olhe as qualidades dela e as habilidades. E pense agora, essas habilidades, o que eu posso fazer para desenvolver essa habilidade? Então, esse exercício, ele nos mostra o que nós precisamos desenvolver na nossa vida para alcançar a tal meta. E, por exemplo, para que eu seja uma pessoa que leia a Bíblia todos os dias, eu preciso ter o compromisso de todo dia de manhã, ou a hora que eu determinar, e ali. Aí eu falei, quando eu já estiver naquela rotina, eu já me tornei a pessoa que lê a Bíblia todos os dias. Entende? Ah, eu conheço uma pessoa que consegue ler, tem filhos, tem marido, tem isso, mas ela consegue. Então, busca ela, pergunte o que você faz, você pode fazer para modelar, não é imitar, mas modelar e trabalhando isso na sua vida. Porque a ideia é qual, gente? A ideia é você entender que o que muitas das vezes faz com que a gente não alcance as metas é porque a gente quer mudar da água para o vinho, entendeu? Fazer uma mudança drástica. É uma pessoa que não faz caminhada, é sedentária, não faz nada. Ah, não, minha meta é caminhar todos 5 dias na semana. Ah, ela vai caminhar 5 dias na semana. Durante uma semana, duas, mas será que até o final do ano ela vai ter feito isso?
Por quê? Porque é desproporcional, a pessoa nunca fez ou não faz. Então, não é melhor estabelecer uma meta mais viável e ir alcançando aos pouquinhos e crescendo degrau por degrau? Provavelmente, essa pessoa que você escolheu, ela deve ter feito isso. Feito aos poucos e aumentando aquela ação, aquelas qualidades, aquele comportamento, né? Aquelas atitudes. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma circunstância com filhos, né? Com criança pequena. Então, olhar, né, ver como aquela pessoa faz. Será que eu posso modelar ela? Será que eu posso agir? Como é que ela faz com a criança dela? É claro que cada história é diferente, mas é observação. Que qualidades eu posso desenvolver? Porque nós podemos desenvolver. Nós somos para Deus como sementinhas que, colocadas no solo certo, elas germinam e florescem. Então, as nossas qualidades, aquilo que talvez você deseje, ela já está ali plantada, ela já está ali, ela precisa ser regada. Do jeito que se rega coisas negativas dentro da nossa mente e ela floresce, também as coisas positivas podem ser. E elas podem o quê? Abafar, né, aquilo que é negativo, diminuir, né? É como se nós tivéssemos, é uma ilustração muito conhecida, que tivéssemos dois lobos dentro de nós, um mau e um bom. O que vai vencer? Eles estão lutando entre si, é quem for mais bem alimentado. Então, esses dois exercícios que eu trouxe aqui para vocês é para que vocês pudessem olhar essas metas que vocês querem alcançar e o tempo está passando e vocês não conseguem ou conseguem pela metade. Olhar o que está sendo sabotador, que pensamentos sabotadores estão trazendo isso para vocês, que tá vindo na mente de vocês, para que isso, quando vier, você já possa trabalhar isso. E também olhar, né, que qualidades e habilidades você pode desenvolver que no passar do tempo você possa vir trazer, fazer com que essa meta se torne uma rotina, se torne uma tarefa. Eu digo isso pela minha própria, pela minha própria história, né? E aconteceu comigo, né? Eu fui aos poucos, com o passar dos anos. E assim foi com você quando você era criança, quando você começou a estudar. Quando vocês começaram a estudar quando criança, ficava parado, sentado na cadeira? Não ficava, e não foram ao pouquinho se disciplinando? E foram crescendo, foi amadurecendo? E olha que a gente estava em desenvolvimento, agora nós já estamos desenvolvidas fisicamente. Então, agora é trabalhar esses recursos. Então, é esse o assunto que eu quero trazer para vocês, para entender o que pode ser o sabotador do que vocês não estão conseguindo alcançar e como fazer diferente agora em 2026. Trabalhar isso, né? Ter como objetivo trabalhar esses pontos. Mas também eu quero trazer para vocês lembrando novamente essa pergunta: qual o erro que sabotou seus planos em 24 e 25 e como evitá-los em 2026? Eu trouxe esses dois exercícios para que vocês possam ter uma noção de como fazer, de como observar. Mas também eu quero trazer para vocês, falando novamente, sobre a autoestima baixa. Porque se você for olhar, aquelas frases, aquelas questões lá envolvidas, está ligada à autoestima. Está ligada a como você se estima. Como foi trago aqui, né, no comentário que a Paula colocou aqui, né, que a colega que trouxe para vocês, ela trouxe, né, que era pensar nos outros primeiro, fazia ela desanimar do que ela tinha prometido para si mesma, né? Então, isso também é uma questão ligada à autoestima, né? A Maria comentou aqui também, né? No caso da Maria, falta de foco, e a Jéssica falou, né? Incapacidade, merecimento, vários pensamentos sabotadores e síndrome do impostor, né? A Edna disse não ter energia. Seja bem-vinda, Rosana, né? Sim, ela está sendo gravada. Então, aqui o que acontece? A baixa autoestima, ela acaba trazendo isso. Então, qual é a ideia, né? Quando eu fiz o aulão, né, no mês passado,
falando sobre a autoestima e trouxe exercícios da prática, né? Quem participou, que tem a aula ficou lá gravado, tem aulas adicionais, é para fortalecer essa autoestima, auxiliar nesse fortalecimento. E a baixa autoestima, ela faz isso, né? Agora, como fortalecer? Como a gente pode fazer e se sentir confiante diante das metas que a gente quer alcançar, né? Saber que mesmo não tendo habilidade suficiente, nós podemos desenvolver essas habilidades. Podemos para poder alcançar esses objetivos. É trabalhando esses 5 pilares, que são autoconceito, autoeficácia, o autorreforço, a autoimagem e a autocompaixão. No aulão, eu expliquei bem sobre isso, né? Trouxe um apanhado falando sobre esses pontos, de como é importante nós termos entender que a autoestima não é só a autoimagem, não é só o que eu me apresento fisicamente. Porque eu posso estar muito bem apresentável, mas ter um conceito negativo sobre mim. Mas querer estar bem apresentável para que vocês vejam algo bom, mas dentro de mim não está legal. Então, é importante olhar para o autoconceito, a autoeficácia, o autorreforço, a autocompaixão, que é quando você errar, é saber que você errou e está aprendendo com o seu erro, não se punir com isso. Então, esses pontos, eles são muito importantes serem observados. E o autoconceito, né, trazendo um resumo, né, é a forma como você se define internamente, quem você acredita que é e a influência que você faz, né, o que influencia o que você faz. A autoeficácia é a confiança de que você é capaz de aprender, agir e sustentar o processo. Quando você entende que você é eficaz em determinada coisa e você pode se tornar eficaz para você se tornar o que você precisa ser para alcançar essas metas, você aumenta a sua confiança. Você desiste de ficar tentando, você vai testar e vai começando a aplicar. O autorreforço é a capacidade de reconhecer os esforços e conquistas que você fez até hoje. Sem você se reconhecer internamente, o esforço ele acaba virando um peso para você. E acaba o quê? Desistindo de alcançar aquilo que você deseja. A autoimagem, ela também é importante, porque ela é como você se vê, como você se posiciona no mundo. E como você se coloca, né, diante, né, em vez de você se esconder, você se expor, né? Se expor de uma maneira adequada, né, de como você deseja. E a autocompaixão? A autocompaixão não é o vitimismo, né? Diferente de você se fazer como vítima. É uma forma como você se trata quando você erra. Não é você se desculpar. É você olhar para o processo com compaixão de você, assim como você teria com um amigo. Então, se você não tem compaixão sobre si mesma, você vai ver o erro, vai ficar presa no erro e não vai progredir, não vai à frente. Então, trazendo isso, o que eu quero trazer para vocês? A importância de um grupo terapêutico para trabalhar essas questões. Por exemplo, né? O que um grupo terapêutico pode auxiliar vocês a desenvolver essas questões ligadas à autoestima? Primeiro, no grupo terapêutico, você vai ter a ambiência. O que é a ambiência aí? É o ambiente de pessoas que querem a mesma coisa. Porque num grupo terapêutico, ele vai trazer o ambiente. Algumas aqui já participaram de grupos terapêuticos e sabem que é isso. Quando você está num grupo com um objetivo específico, vocês vão falar sobre coisas específicas daquele grupo, daquele objetivo do grupo, né? E eu trago aqui um exemplo, né? Por exemplo, recentemente, dentro de um grupo, a ambiência, né, das pessoas que estavam ali, quando eu abria ele especificamente para falar sobre um assunto, as pessoas falavam aqui, olha, o meu marido, ele ouviu a história, que eu havia colocado a história de uma raiz que eu tinha contado nesse grupo, e ela comentou, né? Aí depois a pessoa disse assim, verdade, eu respondi também no automático, né? Porque agora tem que ganhar tempo na resposta do sim ou do não. Porque esse grupo terapêutico, ele foi trabalhado por 7 dias, como dizer não sem culpa.
E assim, a interação foi 7 dias só, né? Mas a interação, né, das pessoas ali, uma comentando o aprendizado, como foi, né? E os insights? Os insights, a pessoa diz, na verdade, eu respondi também no automático, mas agora eu tenho que ganhar tempo na resposta do sim ou do não. Porque eu expliquei isso para a pessoa, né, para no grupo, que você aprender a ganhar tempo quando você quer dizer sim ou não. Se você quer dizer não e acaba dizendo sim, é porque você também não usou de técnicas para ganhar tempo. Um outro insight aqui também que teve, uma das pessoas do grupo, ela disse: Olha, obrigada, Patrícia, por trazer esse exemplo e ouvir a sua fala me ajudou a enxergar meus limites e a minha realidade. Eu sou grata pelo que recebi no passado e aprendi a dizer não ou sim de forma consciente e a oferecer o que posso de verdade. E é assim que também espero do outro, sem sacrifício. Então, olha o insight que essa pessoa teve aqui dentro do grupo terapêutico, durante só 7 dias, né? E com aqui que eu quero trazer, qual o período? O período é o suficiente? Em 7 dias, teve essas respostas, né? Aí uma delas também disse, ó, os 7 dias foi incrível e tenho certeza que me ajudou muito e me sinto mais consciente e mais forte. E o melhor de tudo foi poder conversar sobre tudo sem culpa. É só gratidão, né? A você, Patrícia, e a todos que estão aqui, meu muito obrigada. Eu decido se é sim ou não e não me culpo por isso. Então, em 7 dias, essas pessoas aqui que estavam nesse grupo, elas conseguiram desenvolver essa habilidade, foi um pontapé para saberem dizer não sem culpa. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Um grupo terapêutico falando sobre a autoestima. Como esse grupo terapêutico fortalecendo a autoestima, ele vai funcionar? Não vai ser 7 dias, vai ser 21 dias. Esses 21 dias vai ter atividade terapêutica, é um grupo fechado no WhatsApp. Quando eu abro esporadicamente para trazer alguns insights, né? Haverá 2 encontros ao vivo no Zoom, assim como esse, que um será na estreia, que vai ser no dia 5, e o outro será no final, no dia 26 de janeiro. Haverá o suporte terapêutico diário no grupo, né? Então, a pessoa, eu vou trazer ali suporte para a pessoa que quiser falar comigo no privado, eu vou trazer ali insight. Vai ter tarefas diárias, todo dia terá uma tarefa simples, não é tarefa mirabolante, mas tarefa simples para que vocês possam aplicar voltada para essas 5 áreas que eu trouxe, né? O autoconceito, a autoeficácia, o autorreforço, a autoimagem e a autocompaixão. Então, esses exercícios, né? Quem assistiu o aulão, eu trouxe exercícios que trouxe insight para vocês. Agora, imagine 21 dias de exercício, né? Então, vai potencializar para que vocês fortaleçam mais ainda a autoestima de vocês, para que vocês possam alcançar o objetivo que vocês tanto querem durante esse ano, né? O acesso durante essas aulas que terão será acesso por 90 dias. Terá o PDF das aulas, né? Que eu faço os slides, eu gosto de fazer os slides, vai ter o PDF. E também terá a ambiência e a troca de experiências de vocês, né? De quem estiver participando. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é o benefício, porque eu também participei de alguns grupos terapêuticos que também fez muita diferença na minha vida. Porque trouxe insights, trouxe ambiência, trouxe os exercícios, trouxe pontos ali que pôde me ajudar muito a desenvolver aos degraus, né? Para que eu pudesse alcançar os objetivos que eu queria na época, para que essas metas da época se tornassem hoje como tarefas. Então, a proposta que eu quero trazer para vocês. Primeiro, agradecer a vocês por vocês estarem aqui comigo, né? E fazer esse convite para que vocês queiram participar desse grupo. Esse grupo terapêutico, ele, como eu já falei, vai ter 21 dias, 2 aulas, e ele vai ter um prêmio vai ser um sorteio, né? Vou fazer um sorteio no final do grupo, no último dia da aula do Zoom, haverá um sorteio para as pessoas que estiverem participando ativamente ali no grupo, com um atendimento comigo, um atendimento do IPA, né?
que é um processo terapêutico que eu faço com 2 sessões, onde eu trabalho ressignificações de traumas, conflitos ali, o que a queixa que a pessoa traz para mim, eu trabalho ali. Então, haverá, no final dos 21 dias, eu ainda vou dar de presente para aqueles que se comprometerem até o final. E o valor do curso, né, o valor do, desse grupo terapêutico para participar é um valor de R$ 97. Para quem é do aulão, ainda tem um desconto maior. Mas para quem está aqui que não participou do aulão, ele vai ter um desconto para R$ 57. Então, eu acredito que está bem acessível para vocês, para que vocês possam fazer parte, possa trabalhar mais ainda nessas questões ligadas à autoestima. E como foi bom para mim trabalhar isso, ser sido trabalhado em mim isso, né, com outros grupos terapêuticos, eu me sentir à vontade de trazer para vocês esse grupo. Quem participou do aulão viu que eu falei um pouco desse grupo, que eu iria trazer isso, né? E eu estou trazendo isso para vocês, quem quiser participar. Então, eu fico muito grata a vocês, né, trazendo essa última frase, né, que a autoestima é a base emocional que sustenta as metas, tarefas e resultados. Então, olhar para vocês, né, cada um nós temos um grau diferente de autoestima, mas quanto maior ela tiver, é melhor, né? Mais a gente vai se sentir mais apto de alcançar as nossas metas e objetivos. Então, show. Quero encerrar aqui os slides. E no grupo de aviso, eu vou colocar o link de acesso para que vocês possam estar, quem quiser participar. Lembrando de que quem é do aulão, né, ainda tem um desconto maior, né? Que quem participou do aulão ainda tem um desconto maior para fazer parte. Mas aqui eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, né? Estarem aqui participando. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Ah, Paula, Patrícia, é muito bom a aula. Tudo bem, Paula. Acho que a Paula até já saiu. Tudo ótimo. Muito obrigada por você ter participado. Então, gente, é, essa é a minha mensagem para vocês, né? Começar um ano, não adianta mudar o ano, se a gente não mudar a forma de como a gente lida com as situações e como a gente pode mudar a forma de como lidamos com nós mesmos, né? Então, trabalhar a autoestima, acredito que seja um pontapé inicial para que vocês possam alcançar mais ainda os objetivos que vocês querem na vida de vocês, né? E eu sei que cada um de vocês tem um inegociável de vocês. O que é o inegociável? É aquilo que para você não tem negociação, né? Aquilo que para você é muito importante. Então, provavelmente, essa meta que você está aí querendo alcançar esteja ligada ao seu inegociável, esteja de alguma forma ligado àquilo que você quer para você, para sua vida. Então, eu faço o convite. Quem quiser comentar, compartilhar. Ana, excelente aula, Patrícia. Obrigado, Ana, muito obrigada. Então, gente, lembre do exercício que eu trouxe aqui para vocês, né? Esse exercício, ele é um exercício bem interessante. Olhar as frases que vêm à mente, que das metas, dos objetivos que vocês não alcançaram, que vocês querem alcançar e não conseguiu ainda, que frases sabotadoras vêm à mente de vocês? Anotem essas frases. E olhar, né? Quem você precisa se tornar para alcançar essa meta? Que qualidade você precisa desenvolver? Que habilidade vocês precisam desenvolver? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou deixar no grupo o link para aqueles que quiserem participar do grupo terapêutico, tá bom? Aí lá, através do grupo, vocês podem entrar em contato. Algumas pessoas até já entraram em contato, já garantiram a sua vaga, e eu vou ficar muito feliz em poder contribuir para a vida de vocês. Deixa eu encerrar aqui a gravação.